Fala vendedor, tudo bem? Aqui quem fala é o Elionai Castro. Eu sou professor aqui na escola Aprendendo Vendas e hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com você, que é sobre mentalidade. Muito bom. É um assunto que está na moda, mas eu vejo que muitas pessoas não explicam exatamente o que significa mentalidade e também o que não é mentalidade. Eu gostaria de trazer todo esse contexto. Então, vai ser bem didático. Primeiro, por que nós devemos estudar no ramo das vendas mentalidade? Por que isso é tão importante para as vendas? Algumas pessoas podem até se perguntar, mentalidade não seria um tipo de estudo para pessoas que praticam atividade física, esporte, estão em outro ramo? Não, mentalidade é para as vendas, porque a venda ela pode ser análoga também a um esporte e é muito importante estudar isso. Primeiro, não adianta você começar a estudar técnicas de venda se você não aprende sobre mentalidade antes, porque a técnica ela é como se fosse uma ferramenta que nós vamos te entregar. Então eu vou te ensinar a contornar uma objeção, eu vou te ensinar a construir um funil de vendas, eu vou te ensinar um processo, framework, eu vou te ensinar algo, alguma ferramenta, eu vou te dar um ferramental de vendas. Isso tudo vai ser bem usado ou mal usado a depender da tua mentalidade. Exemplo, se eu te entregar uma Ferrari, um carro que custa mais de R$ 1 milhão, porém você tem medo de dirigir, você não vai pegar aquela Ferrari e não vai nem sair da garagem. Você não vai ter coragem de entrar dentro dela. Não vai ter coragem de dirigir. Então você não vai usar aquilo que eu te entreguei no máximo do seu potencial. Isso é entregar uma ferramenta de vendas, ou seja, uma técnica, para uma pessoa que não tem uma mentalidade pronta. O medo de dirigir está dentro da mentalidade. Agora, se eu entrego uma Ferrari para uma pessoa que sabe dirigir, não tem medo de dirigir, pelo contrário, ela quer dirigir, ela tem gosto naquilo, ela vai entrar naquela Ferrari e ela vai embora. Essa é a analogia mais clara a respeito do porquê que nós precisamos antes preparar a nossa mente, a nossa mentalidade, para depois adquirirmos outros conhecimentos. Um exemplo também muito bom para usar seria com relação a um jogador de futebol, aproveitando que nós estamos na época de Copa. Pensa o seguinte, o jogador de futebol ele tem a melhor chuteira, ele tem o melhor uniforme, o melhor meião, ele está no gramado ele está no melhor gramado do mundo, ele está num estádio excelente, lá tem um auditório muito grande, está lotado a arquibancada, ele está no melhor time do mundo, só que ele acredita fielmente que ele não vai conseguir fazer o gol. Ele não vai conseguir ter uma performance boa. Ele acredita que ele não nasceu para aquilo. Então a mentalidade dele vai ser o veículo de destruição da performance dele. Não adianta ele ter as melhores ferramentas, jogar no melhor estádio, ter o melhor uniforme, ter a melhor chuteira, se a mente dele está dizendo outra coisa, que ele não vai conseguir. Então é dar ferramenta para quem não está preparado para usá-la. Por isso que não adianta estudar técnica sem antes estudar mentalidade. Mas o que é mentalidade? Antes de falar o que é, eu vou falar o que não é. Duas coisas. Mentalidade não é pensamento positivo, não é ficar pensando que vai vender bem, acordar de manhã e falar assim, eu atraio coisas boas, eu atraio vendas e eu vou vender muito. E trabalhar e seguir fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Não é isso. E também mentalidade não é motivação. A motivação é muito boa, mas a motivação ela tem seu lugar, ela tem um início. A motivação é quando você libera aquela carga de dopamina, assistir um vídeo bem legal com a trilha sonora ou escuta uma música que te anima e aí você vai trabalhar motivado. Mas se você reparar bem, a motivação ela dura pouquíssimas horas, vai durar no máximo 2 ou 3 horas e depois vai embora. E o que sobra depois que a motivação vai embora, aí sim, isso que nós chamamos de mentalidade. Bom, dito isso, o que é mentalidade? A etimologia da palavra, eu preciso levar para o inglês. É o mindset. A palavra significa mindset, mas é um composto de duas palavras, que é mente e sistema. Mind, mente, set de sistema ou de programação. Então é a programação da sua mente, ou como que sua mente está programada. É o sistema que a sua mente opera. Como que a nossa mente opera, isso é mentalidade. Então, as pessoas, elas
possuem uma mente, possuem um sistema de crenças, de valores, que opera em determinado padrão. Alguns é bom, outros nem tanto. Mas, para elucidar mais, se eu pudesse definir em outras palavras, trocando em miúdos aqui, mentalidade é o conjunto de crenças que regem ou que governam as minhas ações. Simples assim. Mentalidade é o conjunto de crenças, é um conglomerado de coisas que eu acredito e que vão determinar a forma como eu vou agir, como que eu vou ter determinada ação. Então, se eu tiver uma ação positiva, aquilo é positivo porque eu estou com a mentalidade focada naquilo. Se eu tiver uma ação negativa, será negativa porque a minha mentalidade também está focada naquilo. É como se fosse um filtro da vida. Mentalidade é uma interpretação que você tem a respeito da vida. É olhar para situações, é olhar para circunstâncias, é olhar para o mundo e interpretá-lo. Como que eu interpreto a realidade do mundo? É positiva? É negativa? Uma determinada situação, ela é boa ou ela é ruim? Ela é para melhorar a minha performance como vendedor ou ela é para destruir a minha meta, o meu mês? Então, esse tipo de pergunta, quem responde é a sua mentalidade. Quando um cliente dá um não para você, se você vai tomar aquilo como uma confirmação da sua identidade, ou seja, eu realmente não sirvo para vendas, quando você toma um não, quem está falando isso, quem está respondendo isso para você é a sua mentalidade. Agora, quando o cliente te dá um não e você pensa, poxa, tomei um não, onde é que eu tenho que melhorar? Qual o processo que eu tenho que organizar? O que eu preciso fazer para mudar o não desse cliente para um sim, ou para que o próximo cliente me dê um sim? Isso quem está respondendo é a sua mentalidade. Então não é pensamento positivo, não é motivação. A mentalidade é isso. Como que eu acredito que as coisas devem ser, ou como que eu interpreto e absorvo aquilo como uma crença de que é algo positivo ou negativo. Exemplo bem simples. Você está na estação de trem e você vai subir a escada rolante. Antes de subir a escada rolante, ela para. Aquilo é uma realidade. Aquilo é neutro. Aquilo não tem uma carga positiva e nem negativa. Tá bom? Marcos Aurélio já falou isso no livro dele, Reflexões, que eu indico você ler. Ele fala sobre o estoicismo e ele fala muito sobre as situações da vida. As situações da vida não trazem uma carga positiva e nem negativa, elas só são o que são. Quem traz uma carga positiva ou negativa para as coisas é a nossa mentalidade, é a interpretação que damos para aquela situação. Então vamos lá, a escada parou. Fulano, a pessoa número 1, ela vai ficar chateada, vai ficar nervosa, porque aquilo é um problema para ela. Então ela vai xingar, ela vai reclamar, ela vai querer achar um responsável, e aquilo já vai arruinando o dia dela. A pessoa número 2 vai olhar para aquela situação, a mesma situação, mesmo caso, ela vai dizer o seguinte: bom, parou, não tenho o que fazer, vou aproveitar para fazer um cardio. E ele vai andando. Ele sobe a escada, vai caminhando, vou aproveitar para esticar as pernas, vou aproveitar para fazer um exercício. E ele interpreta aquela situação como algo positivo. É por isso que eu disse, não existe uma carga nas coisas. Existe uma interpretação que damos para circunstâncias. Por mais que pareçam ser ruins, nós temos a capacidade de enxergar aquilo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aí vai de acordo com a sua mentalidade. Por isso que eu estou dizendo, a mentalidade é quem vai determinar, a forma como você interpreta o mundo. É um conjunto de crenças que regem suas ações. E aí eu interpreto o mundo. Se eu interpreto de forma positiva, as minhas ações serão positivas. Se eu interpreto de forma negativa, as minhas ações serão negativas. Exemplo do jogador. O primeiro ficou com medo de entrar no campo, apesar de ter todos os equipamentos necessários para poder ter uma alta performance, mas a mentalidade dele era ruim. Agora imagina que você entrega essas mesmas ferramentas para um jogador
que está sedento pelo gol, querendo fazer o gol, sabe do seu potencial, sabe que é bom, sabe que vai dar certo, sabe que pode até errar, mas ele vai melhorar e vai desenvolver uma técnica boa para conseguir realizar o seu resultado. Então isso é mentalidade, tá? Agora, da onde que vem a mentalidade? Como que a minha mentalidade foi formada? Como que a sua mentalidade foi formada? Sua mentalidade foi formada pela sua vida. Desde que você nasceu, sua mentalidade está sendo formada. O que seus pais falaram? No que seus pais acreditavam? Aquilo que eles passaram para você como verdade, como mentira? As pessoas que você teve acesso durante a vida, os seus amigos, seus professores. Hoje, o conteúdo que você consome na internet, isso tudo vai formando a mentalidade, as próprias experiências. De repente você teve uma experiência ruim em alguma situação, e aquilo foi formando uma mentalidade, uma crença de que aquela situação, aquela coisa em si, ela é ruim. Receber um não é ruim, porque doeu lá no passado. Então toda vez que você toma um não hoje nas vendas, você interpreta aquilo como uma rejeição da sua pessoa, porque quando você era criança te rejeitaram, quando você era adolescente. Então a gente vai construindo essas crenças. E para terminar o vídeo, eu quero te falar algo, mas eu vou desenvolver no próximo vídeo. A mentalidade, ela pode ser mudada a qualquer momento da vida. Não existe uma mentalidade que não possa ser mudada. Mesmo que você tenha uma mentalidade, e aí eu vou usar 2 termos técnicos do livro que eu vou explicar no próximo vídeo, mas mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. São 2 tipos de mentalidade e os 2 podem ser alternados entre si, e a pessoa que tem uma pode desenvolver a outra e assim por diante, tá bom? Bom, esse foi um vídeo introdutório para falar de mentalidade, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com um amigo seu vendedor que precisa ouvir isso que eu falei. E lembre sempre, quem aprende, vende mais. Grande abraço e boas vendas!